galera do Padre Fernando, vamos ver agora velocidade média. Nós estamos vendo agora, ó, cinemática, né? Cinemática. Cinemática estuda o quê? Estuda os movimentos, sem estudar o que causou aquele movimento. Não interessa, vamos ver velocidade média, o que causou essa velocidade? Você não estuda. Então, a cinemática vai estudar só o movimento. Ora, velocidade média é a razão entre a distância percorrida por um corpo e o tempo gasto para percorrer essa distância. Ora, razão, lá na matemática, é divisão. Então, se velocidade média é razão, é uma divisão. Então, o que é? Ó, velocidade média. Então, velocidade média é a razão entre a distância percorrida, que a gente chama de ΔS, dividido pelo tempo. Pode usar também velocidade média é igual a distância, muitas vezes uso o D, dividido por T, que é o nosso tempo. Então, essa formulazinha de velocidade média. O que é velocidade média? É a razão, ou seja, a divisão, entre a distância percorrida, né, e o tempo que o móvel gasta para percorrer essa distância. Então, essa, né, para o nosso corpo, então isso é velocidade média. Velocidade média, né, usando essa formulazinha. Então, velocidade média, o que é? É a razão entre a distância percorrida por um corpo e o tempo gasto para percorrer essa distância. Tempo gasto pelo corpo, não é isso? Então, tem velocidade média. Então, agora é só pegar os probleminhas, jogar na fórmula e resolver, que não é tão difícil. É claro que tem alguns probleminhas que tem uma interpretação meio complicada, mas em tese não é tão difícil. Então vamos ver o primeiro exemplo, para a gente entender melhor o que é a distância e as suas medidas. Tá bom? Então, vamos por exemplo, vou só apagar o quadro e a gente manda bronca. Aqui, galera, ó, primeiro exemplo nosso. Falou o seguinte, um móvel percorre 240 km em 3 horas. Determine a velocidade média desse móvel. Ó, nós sabemos que velocidade média é a distância percorrida dividido pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Está pedindo a velocidade média, então vamos tirar os valores. Eu preciso da distância percorrida, foi 240 quilômetros. Preciso do tempo, que o tempo gasto foi 3 horas. Agora, substituindo na fórmula, então, velocidade média. Velocidade média é igual a distância percorrida, que foi 240, dividido pelo tempo, que foi 3. Então, velocidade média nesse problema aqui, 240 dividido por 3, vai dar 80 quilômetros por hora. Agora, velocidade também significa o seguinte, ó. Na prática, falou velocidade média 80 km por hora. Quer dizer o seguinte, ó, velocidade média ela é o quê? É a distância que você percorre do móvel por unidade de tempo. 80 km por hora quer dizer o quê? Que em uma hora ele percorreu em média 80 km. Isso que é velocidade média. Distância que ele percorre por uma unidade de tempo. No caso, hora por uma hora. Quanto que ele percorreu em uma hora? 80 km. Isso é velocidade média. Agora, velocidade média tem quilômetro por hora, também tem o quê? Metros por segundo. O sistema internacional, né, como se fosse uma medida oficial, o sistema internacional, que é o SI, né, o sistema internacional de medidas, como se fosse uma regrinha, né, oficial, é metros por segundo. Metros por segundo. Tem jeito de transformar quilômetro por hora para metros por segundo e metros por segundo para quilômetro por hora. Esse exemplo aqui que é tranquilo, para ver a utilização da fórmula. Agora vamos fazer uma transformação de metro por segundo, quilômetro por hora. Vou só apagar o quadro que a gente vai mandar bronca. Agora, ó, nós vamos aprender o seguinte agora. Velocidade média pode ser medida em metros por segundo, que é a medida oficial, e quilômetro por hora. A gente tem que saber converter. Se tiver em metros por segundo, isso corresponde a quantos quilômetros por hora? E se tiver em quilômetro por hora, isso corresponde a quantos metros por segundo? A gente precisa saber fazer essa conversão, porque é necessário. Mas tem uma regrinha que ela é simples. Ora, velocidade média, velocidade média. Aí eu tenho, ó, metros por segundo. Metros por segundo. E temos também quilômetros por hora. Ora, seguinte, se quer passar de metros por segundo por quilômetro por hora, a regrinha é 3,6. Ora, é multiplica ou divide. Como você faz para facilitar? Você está de metro por segundo, quer passar por quilômetro por hora, você vai medida, metro e quilômetro. Ora, o metro é menor. Você tem algo pequeno, menor, e quer que ele alcance maior, você tem que multiplicar. Se dividir, fica pior. Então, se multiplica por 3,6. Então, de metro por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6.
E quando for, né, de quilômetro por hora, passar para metros por segundo. Aí você vai olhar as medidas aqui, ó, né? O quilômetro é maior que o metro. Você tem um número grande. Quer que ele diminui? Olha, só existe duas regrinhas, multiplica ou divide. Se multiplicar, vai ficar maior ainda. Então você tem que fazer o quê? Dividir. Ele vai diminuir o tamanho. Você tem quilômetro, divide, vai ficar menor. Então, a regrinha é o quê? Divide por 3,6. Essa é a regrinha. Então só usa o 3,6, multiplica ou divide. Metros por segundo por quilômetro por hora. Aí sai de metro para chegar em quilômetro, é um número maior. Então você usa a regrinha de multiplicar. Quilômetro por hora para metros por segundo. Você sabe o quilômetro quer chegar em metros, você quer diminuir. Então você divide por 3,6. A regrinha multiplica ou divide. Né? Aqui vou pegar um exemplo aqui bem tranquilo, aqui um exemplo bem tranquilo. Aqui eu tenho aqui, ó, 20 metros por segundo, quer passar para quilômetro por hora. Tem 20 metros por segundo, quer passar quilômetro por hora. Para passar para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Para ficar aqui esse exemplo, né, o nosso exemplo aqui ia ficar 20 vezes 3,6. Multiplicando isso aqui dá 72 quilômetros por hora. Então você tem metros por segundo que passar por quilômetro por hora. Você multiplica por quanto? Por 3,6. Essa é a nossa regrinha. Então tem 20 metros por segundo. Isso aqui dá quantos quilômetros por hora? Aí multiplica por 3,6, que dá 72 quilômetros por hora. Agora eu quero fazer 1 quilômetro por hora. Né? Vou chamar isso aqui de letra A. Agora eu vou fazer a nossa letra B. Então 36 quilômetros por hora. Isso aqui corresponde a quantos metros por segundo? Quer saber em metros por segundo. Ora, eu quero passar de quilômetro para metro, vai diminuir. Então, se eu multiplicar, fica pior. Você tem que fazer o quê? Dividir, que vai diminuir, né? Então, você pega 36 e vai dividir por 3,6. Fazendo essa divisão, 36 por 3,6 igual a 10 metros por segundo. Então, essa é a regrinha, ó. Então, você tem o quê? Metros por segundo passar por quilômetro por hora. Você multiplica por 3,6. De quilômetro por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Então você tem 20 metros por segundo, mas isso aqui corresponde a quantos quilômetros por hora? 72 quilômetros por hora. Você tem 36 quilômetros por hora, isso aqui corresponde a quantos metros por segundo? Está aqui, 10 metros por segundo. Então está aqui a conversão de quilômetro por hora em metros por segundo, que é fácil. Então agora vamos trabalhar com alguns probleminhas, a gente ver a utilização da nossa velocidade média, né? Uns probleminha aqui. Tá? Vou só apagar o quadro e a gente vai mandar bronca. Aqui agora, ó, esse exemplo do Enem, né, essa questão do Enem. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distância diferente e velocidade máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Ora, tem que ter dois trajetos. Então tem o trajeto 1, que é 80 km por hora a velocidade, e tem que percorrer 80 km. No trecho 2, né, é de 60 km a distância e a velocidade é 120 km por hora. Ó, então, para descobrir o tempo total, você tem que pegar o tempo que ele vai gastar para fazer o primeiro percurso e somar com o tempo que ele vai gastar para fazer o segundo percurso. Então, pronto, é só isso. E trabalhar com velocidade média. Então, lá, então, vamos para o trecho 1. Trecho 1, então, usando a formulazinha de velocidade média. Velocidade média é igual a distância percorrida dividido pelo tempo. Então, velocidade média, né? Velocidade média. Dá só uma melhorada aqui, né? Velocidade média. Então, a velocidade média no primeiro trecho, ele deu. É 80 km por hora. Então, substituindo aqui, 80 km por hora. A distância percorrida é de 80 km. Dividido pelo tempo. Aí a gente faz o quê? Que a gente multiplica cruzado
Vai ficar 80 vezes t, que dá 80t. Aqui debaixo do 80 dá 1. 1 vezes 80 dá 80. Aí isolando o t, 80 multiplicando, passa dividindo. 80 dividido por 80 vai dar 1 hora. Então já tem 1 hora para fazer o percurso da entrega. Mas não é só esse trecho. Tem outro trecho também. Então vou ter que calcular o tempo que ele gastou para fazer outro trecho. Olha então, velocidade média, a fórmula é a mesma, velocidade média. A distância percorrida dividido pelo tempo. Então, a velocidade média no trajeto 2, agora é o trajeto 2, fizemos 1, vamos para o 2 agora, esse aqui agora é o trajeto 2. Então, nosso trajeto 2, velocidade média, distância percorrida dividido pelo tempo. Então, no trecho 2, está aqui o trecho 2, né? A velocidade média é 120 km por hora. Então, vai ficar 120, que é igual. A distância a ser percorrida é 60 km. Aí você multiplica cruzado. 120 vezes t vai dar 120t, que é igual. Aqui embaixo tem 1, né? 1 vezes 60 vai dar 60. Aí isolando o t, vai ficar 60 dividido por 120. Então, o t vai dar 0,5 horas. Porque quilômetro por hora, se é quilômetro por hora, e a distância em quilômetro, o tempo vai ser em hora. Então, 0,5 horas mais 1 hora. Então, o tempo gasto pela empresa para fazer a entrega, você vai somar quem? Somar os dois tempos. O tempo que ele gastou no primeiro trajeto, mais o tempo que ele gastou no segundo trajeto. Então, o tempo total vai ser o tempo 1 mais o tempo 2. Tempo 1, 1 hora. Mais o tempo 2, 0,5 hora. Então, o tempo total nosso vai ser 1,5 hora, ou seja, 1h30. Então, tá aqui, pessoal, nossa aulinha de velocidade média, né? E quem assistir esse vídeo vai saber resolver as 3 primeiras questões lá da apostila de velocidade média. Tá bom? Tá? Até a próxima aí, pessoal. E tchau, tchau, galera.